Boa tarde, pessoal. Vanessa Canã por aqui. Vamos começar mais uma live sobre bugios, dessa vez com o meu queridíssimo Marcelo do Refauna. Vou dar uns minutinhos, como sempre, para o pessoal começar a entrar, para a gente começar esse bate-papo gostoso com quem mais entende de reintrodução de bugios. Vamos ver. Bloqueei com a tecnologia, mas acho que agora vai dar certo. Aí, Marcelo, tudo bom, querido? Tudo bem? Melhor agora. Muito obrigada por aceitar o convite para falar sobre bugiozinhos. Obrigado, o prazer é meu e espero que seja um momento divertido e com uma troca de conhecimentos, como sempre são nossas reuniões. Com certeza. Vai ser uma live rapidinha, são só 30 minutinhos, mas eu tenho umas perguntinhas para você. E eu acho que vai ser muito legal. Então, eu já vou começar com a primeira pergunta, né? Se você puder começar se apresentando, dizendo um pouquinho do que é o seu trabalho, tanto na universidade quanto no Refauna, para quem não te conhece, seria ótimo. Tá bom. Então, eu sou Marcelo Rengantes, sou biólogo da Universidade Federal do Rio de Janeiro e diretor executivo do Refauna. Então, desde 2009 eu sou da Universidade Federal do Rio de Janeiro e desde 2012 eu trabalho junto com o professor Fernando Fernandes no Laboratório de Ecologia e Conservação de Populações. Então, nesse momento, lá no começo, né, da minha carreira, eu trabalhava basicamente com ecologia de lontras, foi onde eu comecei a trabalhar com conservação propriamente dita, na gestão do grupo de especialistas da IUCN de Lontras, e aí eu comecei a trabalhar com decisões focadas em conservação. E em 2013 eu fui sendo incorporado no Refauna, e desde então eu comecei a assumir a parte da logística de campo, de coordenação da logística de campo, né, como biólogo. É um cargo técnico, então eu trabalhava mais com a parte de organizar quem vai para campo, quando vai, que atividades a gente vai fazer. Naquele momento a gente só tinha a reintrodução de cutias, e em 2015 começou a reintrodução de bugios, né? Então a gente veio desde 2013 conversando com os especialistas, com o Centro de Primatas Brasileiros do ICMBio, com o Centro de Primatologia do Rio de Janeiro, e a gente montou um projeto de reintrodução com o objetivo de restabelecer uma população de bugios aqui no Parque Nacional da Tijuca, no meio da cidade do Rio de Janeiro. E, enfim, na verdade isso surge porque a nossa ideia, a gente trabalha, em geral com conservação, a gente trabalha tentando mitigar os problemas, diminuir os problemas que os impactos humanos causam. Então, a gente originalmente trabalhava tentando entender, né, quais os efeitos das pessoas, no caso eu trabalhava com as lontras, qual é o efeito das pessoas nas lontras, como que elas respondem à presença das pessoas e tudo mais. E aí, com a reintrodução, a gente busca recolocar as espécies que um dia lá ocorreram. Então, começou com as cutias e a gente percebeu que no Parque Nacional da Tijuca não faltava só as cutias. Faltava um monte, sobretudo dos médios e dos grandes mamíferos. E aí que começa, então, a entrada da segunda espécie, que é a reintrodução dos bugios em 2015. E não só dos bugios, né? Vocês trabalham com outras reintroduções de outras espécies, né? Além das cutias e dos bugios, tem os jabutis. Isso. Então, o Refauna, né, o Refauna surge como uma estratégia que em inglês se chama rewilding, e aqui a gente cunhou um termo que é um pouco diferente do rewilding clássico, que é a refaunação, que é recolocar espécies que uma vez já ocorreram lá, com o objetivo de restabelecer interações ecológicas. Então, como eu expliquei para vocês na fala anterior, a Tijuca, o Parque Nacional da Tijuca, faltam diversas espécies, e entre elas faltavam as cutias, faltavam os bugios e faltavam mais um monte de espécies de médios e grandes mamíferos, e a nossa ideia, então, é ir colocando, de pouco em pouco, essas espécies para que esse ecossistema, como um todo, volte a funcionar, porque as espécies elas têm papéis complementares no ecossistema, sobretudo quando a gente está lidando com os herbívoros e predadores, né? No nosso caso, até hoje, são só os herbívoros. A gente pensa principalmente na dispersão de sementes e no restabelecimento de interações tróficas com as plantas, né? Então, é isso que a gente vem focando nesse momento. Então, a gente reintroduziu
Começou a reintrodução em 2020 do jabutitinga, um réptil, e agora a gente pretende, em breve, também em parceria com vocês, fazer a reintrodução das araras canindés aqui no Rio de Janeiro. Então, essa é a próxima espécie a ser reintroduzida, e, ao mesmo tempo, a gente continua monitorando as espécies anteriores, porque é fundamental que a gente monitore no longo prazo, tente entender se essas espécies, de fato, se estabeleceram, e se elas, de fato, estão fazendo o que a gente esperava que elas fizessem na restauração das interações tróficas que a gente pensava que elas fossem restaurar. Exato. E é um cenário muito parecido com o que a gente vive aqui na ilha de Santa Catarina, né? Exato. No caso da Tijuca, é uma ilha no meio de uma cidade, né? Aqui é uma ilha, literalmente falando, onde várias espécies desapareceram e a gente muito inspirado no trabalho de vocês e já com essa bagagem também da reintrodução do papagaio de peito roxo, estamos tentando fazer algo muito parecido e estamos começando com os bugios também. E aí é por isso que os bugios acabam sendo o foco, né, dos nossos papos, dessas lives. E é por isso que por mim, eu ficaria aqui 3 dias conversando contigo, porque eu sou muito fã, você sabe disso, eu sou muito fã do seu trabalho, sou muito fã do trabalho do Refauna. Mas pensando nos bugios, né? Como é que foi, como é que está sendo essa experiência com os bugios? Você pode contar um pouquinho de quantas solturas já foram feitas, de todo o trabalho que é feito antes de chegar na soltura, né? Você pode contar um pouquinho do que tem sido essa trajetória para vocês com os bugios? Claro. Então, os bugios, eles entraram como a segunda espécie e a gente liberou poucos indivíduos até hoje, porque a gente começou as solturas em 2015, em setembro de 2015, e em 2016 começou uma epizotia de febre amarela na Mata Atlântica, né? Veio do Cerrado e invadiu a Mata Atlântica, sobretudo Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e até Paraná. E isso afetou, porque a principal espécie afetada pela febre amarela é o bugio ruivo, né? Porque assim, o bugio ruivo originalmente, né, a distribuição dele original na parte sul da Mata Atlântica até a Bahia. E essa espécie é a mais afetada pela febre amarela. Morrem dezenas, morreram milhares entre 2016 e 2020 de bugios ao longo de toda a distribuição da espécie. Então, a gente teve que parar em 2016, a gente parou as solturas, e aí só em 2020 a gente retomou a ideia de liberar os animais depois de serem vacinados. Então, que foi uma vacinação que não foi feita pela gente, né, coordenada pela Fundação Oswaldo Cruz, em parceria com o CPB e com o CPRJ, e a gente acabou entrando a reboque, assim, foi beneficiado com essa pesquisa de vacinação de primatas não humanos, que foi focada também no mico-leão dourado, e os bugios acabaram entrando e foram beneficiados porque foram vacinados e os animais apresentaram imunidade contra a febre amarela. Então, aí em 2020 a gente tinha tudo definido para liberar o segundo grupo, que estava lá já pronto no CPRJ, aguardando desde 2016, e aí nesse grupo, que originalmente eram 2, nesse momento já eram 3, porque a fêmea tinha tido um filhote de um outro macho, acabou que esse macho fugiu do recinto e aí juntou com um segundo macho, e aí em 2020 estavam esses 3 disponíveis para serem translocados. E entre 2020 veio a pandemia de Covid, que mais uma vez inviabilizou a nossa transferência de animais ao longo desse período, e aí a gente retomou em 2022. E aí em 2022 a gente liberou, a gente começou o processo, né, de vacinação. Agora não eram mais só 3, eram 7 animais, e aí a gente começou o processo de transferir esses animais para Tijuca. Então, agora a gente está nesse exato momento, desde abril o grupo está se aclimatando, e a qualquer momento a gente vai fazer a liberação desse segundo grupo. Então, a gente tem atualmente hoje na Tijuca um grupo estimado entre 8 e 10 indivíduos, porque a gente tem algum grau de incerteza, porque teve um novo nascimento esse ano, e o grupo está aparentemente se segmentando, então a gente não tem a certeza absoluta do número de indivíduos atual, mas é entre 8 e 10. Muito bem, obrigado. Então, do caso 6 que a gente liberou originalmente, 2 a gente teve que remover, porque estava interagindo com pessoas. A gente está falando do Parque Nacional da Tijuca, que é o parque nacional mais visitado do país, com mais de 3 milhões e meio de pessoas, de visitantes ano. Claro que metade desses visitantes vai para o Cristo Redentor, nem se frequenta o parque propriamente dito, mas dentro do setor floresta, que é onde a gente libera os bichos, tem 500 mil de pessoas circulando todo ano. Então é bastante gente.
E essa interação que muitas vezes, porque os visitantes conseguem dar os animais, nos dão um registro que um determinado animal foi avistado num dado lugar, então a gente consegue rastrear esses animais que muitas vezes estão sem o radiotransmissor. Mas, por outro lado, também essa interação aproxima os macacos das pessoas, e eram macacos que muitas vezes vieram de cativeiro. Sim. E eles acabam se aproximando das pessoas para ganhar comida, e foi o caso desses 2 machos, a gente teve que remover. Mas a gente teve a sorte que um casal se formou lá na floresta mesmo, não foi do grupo originalmente formado, o casal se formou, e desse casal hoje a gente tem toda essa família residente na floresta. Então a gente vai agora soltar o segundo grupo, e são 7 animais, e a boa notícia é que desse grupo é um macho só adulto e o resto todo mundo é fêmea. Então a ideia é que eles se misturem com o grupo que está presente atual, que tem mais machos, e a gente forme novos grupos no futuro. Ai, que legal. Eu não vejo a hora da soltura de vocês dar certo também. Eu tive a oportunidade de visitá-los, né, esse semestre, foi muito incrível, porque por mais que a gente colabore muito, né, a gente troca muito, não só sobre os bugios, mas da arara, as lontras, mas estar aí presencialmente, poder conhecer o viveiro de ambientação, ver os animais, conhecer a equipe envolvida, assim, é realmente muito especial, foi muito bacana. E tentando agora conectar, né, isso tudo que vocês estão fazendo aí com o que a gente está fazendo aqui. Como é que você colabora? Qual é a sua relação, né, com o projeto de reintrodução dos bugios aqui na Ilha de Santa Catarina? Marcelo, conta para o pessoal. Tá. Então, bom, primeiramente, eu fico muito feliz, né, de você ter me convidado para fazer. É muito bom ter uma parceria com vocês. Eu acho que vocês já desenvolvem um projeto de reintrodução magnífico, que é o projeto do papagaio do peito roxo. E a ideia, vocês têm a mesma ideia que a gente, que é recolocar diversas espécies no mesmo lugar, com o objetivo de restaurar as interações ecológicas. Então, assim, só para o ponto da reintrodução dos bugios aqui, a gente tem monitorado o que esses animais fazem também lá na floresta, e a gente tem visto que eles interagem com espécies que nenhum outro animal que estava lá presente na floresta estava interagindo. Então, eles desempenham interações únicas, e, sobretudo, tem uma interação interessante com o rola-bosta, que é um besouro, que, de fato, ele faz bolinhas de fezes, e eles contribuem para uma dispersão secundária de sementes. Então, isso colocado, a gente já tem contato há muito tempo para trabalhar com a reintrodução. A nossa ideia, acho que a gente começou, eu nem me lembro mais se a gente começou a nossa conversa por causa da reintrodução das araras, ou dos bugios, acho que foi por causa das araras. Enfim, mas eu acho que acabou que se formou uma parceria, a gente tem uma parceria consolidada, né, uma parceria oficializada, que para a gente é muito interessante, porque vocês têm uma ideia comum, recolocar diversas espécies num local, com o objetivo de não só restabelecer essas interações que essas espécies faziam ali, ou seja, que esse ecossistema volte a funcionar sozinho, sem a necessidade da nossa ação humana, mas também aproximar as pessoas da vida selvagem, aproximar as pessoas desses animais que uma vez ocorreram lá e que as pessoas nem sabem mais que ocorreram. Né? Então, a gente tem, por exemplo, o bugio aqui, ele estava extinto desde provavelmente o século XIX, do Parque Nacional do Tijuca. O último registro vem do livro do Charles de 1832. Então, veja, muito tempo sem essas espécies aqui. E essas espécies, elas desempenham um papel fundamental. Então, graças ao histórico da Tijuca, né, de desmatamento, depois reflorestamento, esses animais acabaram deixando de existir. E a mesma coisa aí, né, que a gente tem uma situação muito parecida na Ilha de Santa Catarina, que teve um desmatamento de várias áreas e sobraram alguns fragmentos, que é onde vocês estão trabalhando. Então, a nossa ideia se conecta, eu acho que nessa ideia de recolocar essas espécies, tentando reconstruir um quebra-cabeça que já existiu, que está incompleto. Então, a gente tenta botar essas pecinhas de volta, tentando restabelecer o ecossistema como um todo. Mas também aproximar as pessoas. Acho que muito do trabalho de vocês, que acho que a gente contribui também, que vocês contribuem muito mais com a gente do que a gente com vocês, é esse trabalho que vocês têm de aproximação das pessoas, de que as pessoas se sintam parte dessas reintroduções e que elas tenham orgulho que aquelas espécies estejam voltando para suas áreas. Então, o trabalho que você... Acho que foi aí que a gente começou o contato, quando a gente começou a reintrodução da ideia da reintrodução das araras, como que vocês faziam monitoramento e como que vocês faziam treinamento dos papagaios do peito roxo para diminuir essa interação com as pessoas que dificultasse o estabelecimento deles na vida livre, né?
E acho que é exatamente isso, é o nosso grande desafio, que vocês têm o mesmo. Porque Sim. na cidade de Florianópolis também tem pessoas morando, também tem circulação de pessoas no parque, onde vocês estão pensando em reintroduzir. Na verdade, a gente está pensando em reintroduzir juntos. Acho que isso é a coisa mais legal. Um Sim. pouco da nossa experiência aqui, a gente compartilha com vocês e a gente consegue, porque senão a reintrodução é sempre como não tem muitas publicações em cima dessas reintroduções que são experimentais, é fundamental Sim. que a gente compartilhe o conhecimento. Então, o nosso conhecimento aqui, que pode ser que seja, enfim, incorporado parte dele aí, eu acho que esse que é o legal, né? Essa troca. Vocês compartilham a experiência de vocês com os psitacídeos, a gente compartilha a nossa experiência com os primatas e com outras espécies, e vai complementando e incorporando novas decisões. Então, você mesmo, Vanessa, pode não saber, mas você ajudou muito na nossa decisão sobre como que a gente ia reestruturar o recinto de bugios agora para essa segunda soltura, porque a gente teve uma primeira soltura que foi muito bem sucedida, se a gente considerar do ponto de vista que hoje em dia a gente tem um grupo estabelecido, mas a gente teve essas dificuldades, sobretudo de interação com pessoas, e a gente está minimizando essa interação com pessoas, fazendo com que esses animais aprendam mais a como se locomover na floresta, a consumir os itens da floresta, e isso tudo tem sido graças às parcerias com vocês, com o pessoal do Projeto Bugios, da Zelinda, com o pessoal do CPB, do CPRJ. É fundamental que a gente compartilhe essas experiências e que a gente incorpore as experiências prévias de outros nas nossas decisões, né? Então é isso que a gente tem feito. E graças a isso, né, foi criada, a partir de 2020, uma força-tarefa em translocações para conservação, que é justamente essas reintroduções que a gente vai fazendo, fazem parte de uma translocação. A reintrodução é um tipo de translocação. Tem outros, como, por exemplo, o reforço populacional e outros, e a gente formou essa força-tarefa que hoje em dia está dando origem ao que a gente chamou de Rede Brasileira de Translocações para Conservação, que a gente vai ter boas ações nos próximos anos, mas uma das primeiras ações mais importantes é justamente a gente aumentar a integração entre os membros que executam translocações. Então, cá estamos, tentando compartilhar um pouco do nosso conhecimento e da nossa experiência, tentando minimizar problemas que vocês possam ter, porque é muito incerto quando a gente abre a gaiola, o que o bicho vai fazer, mas pelo menos a gente tenta minimizar e antever esses problemas, fazendo treinamento, fazendo a evitação a pessoas e tudo mais, para que as pessoas possam usufruir dessas espécies no ambiente natural, mas que essas espécies não dependam das pessoas para que elas fiquem livres, né? Então, esse é o nosso grande desafio, que a gente tem as espécies lá, mas que as pessoas respeitem as espécies no ambiente natural e evitem interagir diretamente com os animais. Sim, e que as pessoas, na verdade, se tornem parte do projeto, né? O que a gente vê tanto com os papagaios do peito roxo e o que a gente espera ver com os bugios é que as pessoas se tornem cidadãs cientistas, né? Que o que elas trazem de informação sirva para a gente produzir ou validar dados científicos sobre aquilo que a gente está vendo na natureza. E isso potencializa todos os projetos, porque as equipes normalmente são pequenas, os recursos normalmente são pequenos, então não tem como falar que nenhuma das nossas equipes consegue estar em todos os lugares que os bugios vão estar, né, a todo tempo. E quando a gente envolve as pessoas nesse monitoramento, nesse projeto, a gente amplia a rede de pessoas que não só estão monitorando, mas que estão fiscalizando, porque são pessoas que estão ali vendo se acontece algo de errado com o hábitat, se tem uma destruição, se tem um caçador. Então as pessoas se tornam também fiscalizadoras e isso só ajuda o projeto, né, a florescer e a dar cada vez mais certo. E o que você falou eu achei muito rico, Marcelo, porque é bem verdade, assim, primeiro porque trabalhos de reintrodução são a longo prazo, então até para conseguir publicar, né, numa revista científica, coletar dados, dependendo da área que você vem, por exemplo, no nosso caso nós somos uma ONG, né? A gente tem que escolher entre publicar um artigo científico ou escrever um novo edital para ter recursos para se manter. Então, acaba que o nosso foco não é a publicação de artigos científicos, apesar de eu ser cientista e entender a importância disso, não sobra muito tempo para isso. E no dia a dia, muitas das nossas experiências nem caberiam em artigos científicos, porque é bem essa troca, olha, eu tentei fazer isso, não deu certo, a gente tentou tal metodologia, vocês investiram nisso, por exemplo, radicular é uma coisa super cara, vocês investiram, deu certo, e a gente vai investir em outra metodologia, que é o drone termal, e a gente vai descobrir juntos se dá certo, se não dá, e das nossas experiências a gente vai trocando para que no futuro as próximas solturas sejam cada vez melhores e que a gente tenha
maiores possibilidades de sobrevivência, de reprodução, né, dos bugios na natureza, para que a gente estabeleça essas populações viáveis, para que a gente nem precise continuar fazendo solturas no futuro, né? E eu acho que muito Exato. desse conhecimento vem dessas trocas. Então, eu fico muito feliz de poder contar, né, com o pessoal do Refauna e de todos esses outros parceiros que você citou. Vocês vão ver que tem muitas lives com vários deles que estão para acontecer. Tá ficando muito legal esse movimento das lives. Mas é realmente um trabalho de muita união, de muita troca, para melhorar as chances das coisas darem certo, né? E a sua relação Isso. com a gente, assim, com o projeto que você faz parte, né, da nossa equipe, você é nosso consultor científico, você faz parte do comitê, né? Existe um comitê nacional que toma decisões sobre o manejo dessa espécie, então Marcelo faz parte disso, também é um dos criadores aí da rede de translocações, então é uma pessoa-chave, né, nesse movimento aqui no Brasil, e a gente fica muito feliz de poder contar com a sua expertise e com a sua ajuda. E aí eu queria, para finalizar, porque não parece, mas nosso tempo já está acabando, eu queria que você contasse para você, né, qual é a importância do projeto de reintrodução dos bugios aqui na ilha de Santa Catarina, tanto do ponto de vista profissional, que você já citou várias coisas legais, mas também pessoalmente, né? O que significa para você pessoalmente estar envolvido nessa iniciativa? Tá. Bom, eu só queria colocar uma outra coisa aqui, só para não perder, que eu acho que é uma colocação fundamental, que você falou muito bem sobre a participação das pessoas. É o Silvio Marchini, que é um pesquisador que está associado à USP, e ele fala que e trabalha com a interação entre pessoas e fauna. E ele fala que os problemas de conservação são causados, e a gente sabe disso, são causados principalmente pelas pessoas, né? Desmatamento, caça e outras questões. Mas que a solução passa necessariamente por envolver pessoas. Então, eu acho que esse é o ponto-chave, que é uma mudança, até no nosso projeto, que a gente começou como um projeto que a gente não fazia muita divulgação, não fazia muita essa questão de expor os animais e tudo, mas é que a gente entendeu que as pessoas só preservam, só conservam o que elas conhecem. E elas só conhecem se a gente informa. Então é por isso que é importante a gente, de alguma maneira, comunicar elas, e elas servem para monitorar, como você falou. Aqui, sim, muitas vezes, a gente não está achando determinado animal, os visitantes do parque vêm e nos comunicam. Tem 2 senhores de 80 anos que andam todo dia no parque que nos avisam. Olha, eu vi fulaninho, o jabuti XYZ lá na trilha, não sei o quê. Aí a gente vai lá procurar o bicho. Então, assim, isso é fundamental para a gente. Essa relação, sim, com as pessoas, com os visitantes, e que a gente, de fato, conscientize um pouco mais. Mas, sim, aí, voltando sobre a questão da importância do projeto, para mim, Marcelo, e para o Refauna, eu acho que é fundamental a gente consolidar essa rede, né, de translocações para conservação, e que, de fato, a gente atue em conjunto como rede, e que a gente possa tomar decisões baseadas no nosso conhecimento, em ciência, e que a gente possa, de fato, contribuir para a melhoria das reintroduções que estão aumentando muito em todo o Brasil. As pessoas veem isso como uma das soluções para a conservação da biodiversidade de diversas espécies. A gente tem vários exemplos super bem consolidados, como a reintrodução do mico-leão-dourado, a reintrodução do papagaio do peito roxo. Sabe, são exemplos que a gente olha e a gente vê assim, olha, isso traz esperança para as pessoas, traz esperança para a gente, e recupera os ecossistemas, e mantém aqueles ecossistemas mais ou menos íntegros, né? O exemplo do mico-leão-dourado é incrível sobre isso, que eles incorporaram as comunidades do entorno para participarem da reintrodução, eles ajudam no monitoramento, ajudam no turismo, então incorpora diversos aspectos da economia. E isso é fundamental para a gente. Então, quando vocês me consultaram para tirar dúvidas sobre como montar o projeto, sobre como fazer, é fundamental que a gente tenha essa troca e que a parte da nossa experiência sobre o que funciona e não funciona, sobre, por exemplo, os radiculares para bugio, que é uma questão super complicada, o que funciona, como que pode ter alternativas de monitoramento, e a gente vai incorporando esse conhecimento. Então, vocês agora, por exemplo, vão utilizar o drone térmico, que é uma vontade que a gente tem já. O Bião, o Fabiano Melo, esteve aqui com a gente. Sim. Já vimos que tem um potencial enorme de usar o drone, mas como incorporar isso de maneira científica também é uma questão desafiadora, porque é uma tecnologia, sim, nova, mas tem vários outros desafios. O uso de armadilha fotográfica a gente tem usado aqui também para monitoramento, sim. Então é fundamental, tem sido fundamental para a gente conseguir saber o tamanho do grupo que está circulando e onde eles estão circulando. Então o uso de armadilha fotográfica é uma ferramenta que é super válida, e essa troca vem sendo feita
não só nós aqui, enquanto silvestres e refauna, mas também no âmbito desse comitê integrado de manejo de bugios, que começou a surgir porque os bugios foram muito afetados pela febre amarela, diversas populações foram dizimadas, e as nossas experiências com a reintrodução vão ser utilizadas para que outras populações sejam reintroduzidas em outras áreas. Então é fundamental que a gente consolide isso, que a gente documente, que a gente troque essas experiências e que a gente use essa experiência em outras reintroduções. Então, por isso eu fui convidado para fazer parte do comitê. E é fundamental que eu também estou aprendendo muito no processo. O pessoal da Zelinda, né, o pessoal do Bugios, do projeto Bugios, tem um conhecimento de 40 anos com ecologia de bugio. O Cauê, lá da Secfal de São Paulo, também fazem há anos monitoramento e soltura de bugios. Então a gente vai trocando experiências e com isso a gente consegue consolidar, porque senão vai todo mundo aprendendo do zero. Então não precisa. Tem o conhecimento aqui, a gente pode trocar ele. Muitas vezes, como você falou, a gente não consegue publicar. E aí, por conta disso, é fundamental que a gente troque essas experiências, nem que seja nesses grupos de manejo. E aí, para terminar a sua pergunta, para mim é uma realização pessoal, né? Eu acho que você sabe do quanto que a gente é apaixonado pela vida selvagem e quanto a gente é apaixonado pela nossa fauna. É uma fauna que muitas vezes é endêmica dessas áreas que a gente vive. Então o bugio é uma espécie que só ocorre na Mata Atlântica, esse bugio ruivo, que foi extremamente afetada pela febre amarela e que é fundamental que a gente tenha essa troca, que a gente tenha essas experiências de manejo mais intensivo com solturas de animal, que muitas vezes estão em cativeiro, que não estão sendo aproveitados para fins de populações selvagens, e a gente treinar eles e recolocar eles é alentador, assim, eu acho que a gente consegue, mas é fundamental que a gente monitore se eles estão indo bem. Por isso que acho que a nossa experiência é de longo prazo, é uma troca que a gente tem que formar esses grupos, por isso essa rede brasileira de translocações, e que a gente de fato consolide isso, que a gente consiga incorporar esses aprendizados e que a gente vai mudando esse manejo ao longo do tempo conforme a gente ganha esse aprendizado. Então a nossa primeira soltura foi uma soltura experimental, agora a segunda já vai sendo completamente diferente, a gente está fazendo um treinamento com os animais graças à orientação desse comitê. Então a gente fez um treinamento dos animais tanto para fins de alimentação como para fins comportamentais, de evitação de pessoas, de evitar entrar em contato com os animais. A gente usa máscara, usa todos os equipamentos de biossegurança quando entra em contato direto com os animais, para evitar a transmissão de doenças, porque a gente sabe que nós e os primatas, a gente tem uma transmissão grande de doenças, assim como é com psitacídeos. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso tudo e pensando que esses animais vão ser soltos, eles têm que estar saudáveis, além de estar saudáveis, eles têm que desempenhar o que a gente espera, que é formar uma população, e no longo prazo a gente escutar esses bugios rugindo por aqui e por aí, né? Eu acho que essa é a nossa... Acho que talvez o grande resultado que a gente vai ter é essa floresta pulsando de novo. Eu acho que é isso que a gente tem que ter aqui, tem que ter aí, e tem que ter por toda a Mata Atlântica, que a gente tem todos esses pequenos fragmentos de, muitas vezes, áreas defaunadas. Então, esse exercício que a gente está fazendo, que é desafiador, de colocar várias espécies no mesmo lugar, se a gente conseguir fazer isso, como a gente está fazendo essa experiência aqui, vocês aí, se a gente conseguir jogar isso em grande escala, eu acho que a gente consegue salvar da extinção diversas espécies e a gente consegue recuperar esse bioma que está tão ameaçado. Exato. E até, Marcelo, para complementar a sua fala, que, como sempre, foi perfeita, tiveram duas perguntas das pessoas que estão acompanhando a live. Uma é se haveria reintrodução de felinos, pequenos felinos aqui na ilha. Né, eu já dei uma dica aí um dia desses nos stories e as pessoas estão com uma pulguinha atrás da orelha. Então, não posso dizer que vai ter, mas estamos estudando essa possibilidade, né? Aqui na Ilha de Santa Catarina, a gente também tem uma parceria com o Refauna, que inclusive tem uma live que a gente fez agora com a Babi, tá lá no nosso feed para quem quiser assistir. E eles fizeram esse estudo de todas as espécies que ocorreram já historicamente na ilha, que estão extintas localmente, e por se tratar de uma ilha, assim como o Parque Nacional da Tijuca, né? Uma ilha no centro urbano, teriam dificuldade de voltar naturalmente. Então, a gente está estudando quais espécies de pequenos felinos seria possível trazer de volta para a ilha, se baseando nesse estudo, né, do Fauna Floripa, que é uma união da Floram, que é o órgão ambiental municipal, o IMA, que é o órgão estadual de meio ambiente, e da Universidade de Santa Catarina. Então, estamos começando um projeto, né, de pequenos felinos. E é interessante quando a gente fala isso, porque quando a gente fala, estamos começando um projeto, às vezes as pessoas acham que a soltura vai acontecer
no mês que vem, né? Estamos começando um Não. projeto que os bugios começaram aqui, né, há 4 anos atrás. Quantos anos você ficou preparando, por exemplo, o projeto dos bugios por aí, Marcelo? Muitos anos. Então, o primeiro grupo, assim, na verdade a gente nem preparou tanto tempo, mas quando a gente pensa agora esse segundo grupo, a gente está há 7 anos esperando. Exato. O projeto de reintrodução é longo prazo e a gente precisa respeitar essas questões que muitas vezes são alheias à nossa vontade, né? Então, no caso do manejo dos bugios, eles sofreram muito e não se sabia, por exemplo, imagina o que é voltar a febre amarela para a cidade do Rio de Janeiro. Está extinta, não tem o ciclo urbano desde 1900, na época da guerra da vacina, que foi aquela implementação da vacina obrigatória do Oswaldo Cruz. Imagina se eu coloco os bugios aqui, daqui a pouco volta a ter febre amarela aqui, a chance de associarem uma coisa com a outra é muito grande. A gente sabe que eles não transmitem a doença. Sim. Eles são os mais afetados, são sentinelas. Exato. Mas imagina só, para fins de qualquer opinião pública, o resultado disso. Então, seria desastroso. Então, a gente tem que ter todo esse cuidado, tem que ter um cuidado de... Foi fundamental o que você falou do pessoal do Fauna Floripa, né? Esse trabalho que eles fizeram é lindíssimo, que é um trabalho de... Sim. Eles estão estudando que espécies já ocorreram na área. Primeira coisa é fundamental você saber, eu vou reintroduzir um bicho, já ocorreu? Não ocorreu. É a primeira pergunta que você tem que fazer. Segunda pergunta, é viável ainda essa espécie voltar? Que é a pergunta dos felinos. É exatamente isso. Infelizmente, para fins daqui do Parque Nacional da Tijuca, só para dar um exemplo bem objetivo, a gente não vai conseguir recolocar a anta, não vai conseguir recolocar a onça pintada, nem a onça parda, porque são espécies muito grandes que precisam de uma área enorme para ter uma população viável. Eu posso soltar um bicho, ele pode sobreviver ali, ficar bem, mas quando a gente fala em reintrodução, a gente está falando de um projeto de longo prazo, de diversas solturas, pensando em estabelecer uma população viável. Ora, se eu quero uma população viável, eu tenho que ter uns 50 indivíduos no mínimo. Exato. Então, como é que eu tenho que ter a área, tem que ter alimento, não pode ter tanto conflito, ou seja, a caça tem que estar diminuída de alguma forma. A gente sabe que nas nossas áreas a caça está mais ou menos controlada. E é isso, a gente tem que ter monitoramento. É fundamental a gente monitorar, porque isso vai guiar a nossa decisão futura. Por exemplo, imagine que agora, com essas 2 famílias, nasçam 2 bugios por ano. Ora, então daqui a pouco vai ter 30 bugios. Olha que boa notícia. Mas mesmo assim, a parte genética, eu preciso estudar se eles estão com um grau de consanguinidade alto ou baixo. E para isso é fundamental que a gente continue monitorando, né? Então é fundamental todo esse trabalho prévio e a gente pensar em todas as alternativas, porque muitas vezes a melhor alternativa não é fazer a reintrodução. A reintrodução é a última alternativa. As pessoas têm que ter em mente isso. Melhor é a gente reconectar áreas, é a gente, enfim, deixar a dispersão natural ocorrer para essas espécies voltarem. Mas se isso não é possível, a gente faz a reintrodução. É a última alternativa, é a mais custosa, é a que o manejo é mais intensivo, é a mais estressante para os bichos. Então, assim, pensando em tudo isso, ela é a última alternativa. Ela só é viável, assim, ela só é a melhor alternativa quando todas as outras não são viáveis. E aí no Parque Nacional da Tijuca e aí na Ilha de Santa Catarina, é exatamente isso. A gente não vai esperar que um bugio desça, vá nadando, né, do continente até a ilha e ocupe a área lá do parque. Pior então, que tem um relato de 2021. Fazendo isso. Um bugio que tentou fazer isso. Eles fazem. O pessoal encontrou o bugio nadando e devolveu ele para o continente. Ele estava exausto. Enfim, ninguém sabe se ele ia realmente conseguir cruzar ou não, se ia sobreviver. Sim. Mas mesmo quando eles tentam, né, ainda assim, existe uma série de outras coisas que precisam ser levadas em consideração. Então... imagina aqui, né, o bugio atravessando a Presidente Vargas, indo até o Parque Nacional da Tijuca. Impossível, impossível. Então, assim, dado que a gente tem esse contexto, se justifica a gente introduzir um bicho de volta numa floresta, se ela tem área suficiente, tem alimento, e, enfim, todos esses impactos já foram, de alguma forma, avaliados. E vai ter que ser reavaliado continuamente, porque às vezes o impacto hoje não existe, mas existirá daqui a 10 anos. O aquecimento, as mudanças climáticas, enfim, tudo isso a gente tem que continuar medindo para a gente ver se a população, porque populações naturalmente oscilam, morrem animais, nascem animais, e aí a gente tem que monitorar se essa tendência está de subida ou diminuição. Por isso que é fundamental a gente continuar monitorando. Há quanto tempo vocês monitoram os papagaios? Então, é exatamente isso, né? Então, é exatamente. 13 anos. Porque a gente tem que saber o que está acontecendo com a população, se a população continua indo lá, enfim, se está tendo algum tipo de
problemas, se teve uma doença, enfim. E tudo isso acontece. A gente agora teve a gripe aviária, pode ter afetado alguns dos psitacídeos. Então, é importante a gente monitorar, né? Enfim, eu acho que é isso. Isso, inclusive, responde a segunda pergunta, que eu não queria acabar a live sem responder, mas perguntaram sobre passagem de fauna, né, e a conectividade entre as áreas. E é justamente essa a resposta, né? É só no monitoramento que a gente vai saber que outras ações a gente tem que tomar para que os bugios não sofram essas ameaças, né? Mas, por exemplo, o que a gente pode fazer é antecipar. Então, no processo de reabilitação dos bugios daqui, a gente já fez pontes, né, para que eles se acostumem, para que eles passem a usar essa ferramenta, caso a gente precise depois utilizá-las em vida livre, eles já saberem do que se trata e poder utilizar. Então, a gente tem algum conhecimento que a gente já pode testar antes, né? E com o monitoramento a gente vai saber se eles vão sim, né, ou não chegar nessas áreas. A princípio, as áreas de soltura aqui na ilha são bem isoladas, então vai demorar um tempo até chegar, né, nessa situação, mas monitorando a gente vai saber o que mais a gente precisa fazer de intervenção para que isso não se torne, né, um risco, como é para outras espécies que são melhores adaptadas. Sim, mas perfeito. Por mim, eu ficaria conversando com você eternamente, porque eu tenho sempre muito que aprender contigo. Mas nós dois temos compromissos, né, depois, e já a gente já conversou 37 minutos. Nossa, mas se você quiser adicionar, eu falei que era rapidinho. Eu falei, quando você notar, já acabou. Mas se você quiser finalizar, trazer mais algum pensamento, enfim, fique bem à vontade. Tá, não, então, primeiro eu queria te agradecer a oportunidade, assim como você aprende, eu também aprendo sempre com as nossas conversas, eu acho que é uma troca de conhecimentos e de experiências, né, e isso é fundamental para que a gente continue o nosso caminho. Eu acho que, assim, se eu puder terminar, eu acho que a gente tem que lutar, né, para que a gente consiga manter um pouco de ainda ambientes selvagens de Mata Atlântica que a gente ainda tem, porque isso, de fato, nos traz esperança e nos bota em convívio com a natureza. Eu acho que é uma solução para muitos dos problemas que a gente tem, soluções baseadas na natureza. E aí a gente tem que reintroduzir esses bichos para que esses ecossistemas voltem a funcionar sem a necessidade que a gente faça esse trabalho, né? Que a gente faça o replantio, que a gente faça esse manejo mais intensivo. O Parque Nacional da Tijuca surge a partir de uma percepção que a água do Rio de Janeiro estava acabando, né? Então, na verdade, o parque não, a Floresta da Tijuca. E foi replantada uma parte dela para que a floresta, para que voltasse a ter água. Mas essa floresta precisa, de novo, da vida pulsar, e essa vida tem que ser tem que ir voltando conforme a gente está fazendo, com reintroduções, e aí acho que eu espero que daqui a uns 10 anos a gente possa olhar para nossas florestas com orgulho, né, e ver que os bichos estão lá, estão bem, e que essa floresta está funcionando muito mais do que hoje. E eu gostaria de agradecer novamente, Vanessa, eu acho que sempre é muito gratificante participar de uma reunião com você, e sempre é uma voz de esperança. Obrigada, Marcela. Obrigada mesmo, não só a você, mas a todo o pessoal do Refauna, pela parceria, pelos ensinamentos, pela troca. Nós estamos muito animados, né, com essa reintrodução e esperamos a visita de vocês aqui para conhecer os bugiozinhos da Ilha de Santa Catarina também. E queria agradecer a todo mundo que está nos assistindo. Se alguém tiver dúvidas depois, quiser comentar, mandar para a gente também vai aparecer também, né, no perfil do Refauna. Então, fiquem à vontade para comentar e depois a gente responde para todo mundo. Então, é isso, gente. Muito obrigada. Obrigada, Marcelo. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau, gente. Obrigado.